Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início aqui a mais um episódio, Uma Visão Podcast. Meu nome é Marcelo Alisson e eu estou aqui com a minha amiga Sara Alves. E aí galera, a paz do Senhor, muito feliz de estar com vocês aqui em mais um episódio de número 5. E estamos aqui com o nosso amigo José Gabriel, nosso amigão, estudante de Direito e de História. Então a gente trouxe ele para falar de um assunto bem legal, bem interessante, que vocês vão saber já. E é isso aí, bem-vindo, José. Fala pessoal, paz do Senhor a todos aí. Para mim é um prazer estar aqui nessa noite, participando aqui do podcast, falando aqui sobre essa epístola, né, que é tão rica para nós, tem tanto conhecimento, tanta coisa boa aí. Sim. Então você que está assistindo aí, se prepara que tá vindo muita coisa legal aí pra gente estar discutindo essa noite. Tô graduando em História na Universidade Federal, também em Direito na FPB e hoje a gente vai estar trabalhando aqui sobre a Epístola de Filemon, né? Vai estar abordando a Epístola de Filemon. Vamos ver o que Deus tem pra nós nessa noite, né? Amém, é um prazer ter o Senhor conosco aqui, José. Apesar da pouca idade, né? Mas a gente vê um amadurecimento de Deus na sua vida. Amém. E queremos agradecer pelo convite, né? Pela paciência de estar conosco aqui nesta noite, para tratar de uma epístola, uma das epístolas mais conhecidas, né? Do Novo Testamento. A epístola que Paulo escreveu a Filemon. Amém? Amém. Então, é uma epístola, como a gente diz, né? Uma epístola, a gente tá sendo um pouco sarcástico, né? Uma epístola ao Filemon, onde a gente escuta poucas mensagens sobre essa epístola. É a menor epístola que Paulo escreveu, porém uma epístola que tem um contexto muito forte, que fala muito, assim, tremendamente aos nossos corações. E vamos tentar aqui fazer um esboço aqui, tentar fazer uma exposição, né? Fazer uma exposição aqui dessa epístola maravilhosa que Paulo escreveu a Filemon. Então, vamos lá começar os primeiros capítulos, né? Paulo, ele vai se apresentar, né? Paulo ele já se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também o nosso colaborador. Então essa epístola, a gente já sabe que foi Paulo que escreveu. O contexto dessa epístola, Paulo ele estava no fim da sua primeira prisão, né? Em Roma. Como muitos dizem que estava preso lá em Roma. E é uma epístola onde Paulo estava preso, onde ele menciona Timóteo, né? Que era seu companheiro na missão, ao amado Filemon, que era o seu colaborador. Então, assim, já no primeiro versículo, a gente vê que Paulo ele já se identifica, ele já menciona onde ele está, e ele já fala também para quem está escrevendo, que é Filemon. E eu gostaria de a gente conversar um pouco quem era Filemon, né? Pouca gente sabe quem era Filemon, do caráter deste homem, de um homem, das qualidades que esse homem tinha. E eu acho de suma importância a gente falar um pouco do caráter desse homem, quem foi esse homem, para a gente ter um conhecimento mais um pouco de quem é Filemon. E aí, José, como é que você conhece, trata sobre o caráter de Filemon? Paulo, ele, como é característica, né, da sua doxologia, ele sempre identifica aí para quem ele está falando. Paulo é um cara muito grato a todas as pessoas que colaboraram no seu ministério. E dentre essas pessoas, a gente vê aqui nessa carta, né, Filemon. Filemon, ele era um membro da igreja de Colossos, uma das primeiras igrejas ali implantadas por Paulo ali no início das suas viagens missionárias, seu ministério ali, junto com as outras igrejas ali da Ásia. E esse irmão, ele era alguém que tinha uma certa condição financeira, era um pouco abastado. E como as condições que tinham, todas essas circunstâncias na igreja, uma igreja que estava recém-formada, entre aspas, iniciou-se na casa de Filemon ali uma célula, em que ele e a sua família começaram ali pregando o evangelho, alcançando pessoas. Eles estavam inseridos ali dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade, e como tal, era possuidor de escravos, né, que era um costume da época. Como a gente vai ver aqui nessa epístola de Filemon, Paulo mesmo vai tratar acerca desse assunto aí com ele, na questão de Onésimo e toda essa situação aí. A sua família, a família de Filemon, Paulo menciona, né, Áfia, Arquipo, que é Áfia, a sua esposa, né, a esposa de Filemon, e Arquipo, que era seu filho, né?
E Paulo ele vai dizer que Arquipo era companheiro de lutas também. Então a gente vê que era uma família que tinha um caráter, né? Que servia a Deus, né? Que tinha um movimento no reino de Jesus Cristo, tinha uma importância, né? E Paulo vai falar que é a igreja que está em sua casa. Então assim, a gente vê que a igreja de Colossos nasceu na casa de Filemon. Então assim, a gente não está falando sobre qualquer pessoa, né? A gente está falando de uma pessoa que era importante naquela época, reino, né? era influente juntamente com a sua família, né? Naquele contexto ali. Então assim, e Paulo menciona Filemon, Áfia e Arquipo, que era a sua esposa e o filho de Filemon. Então assim, a gente vê também no versículo 4 que Paulo ele sempre dá aquela saudação, né? Que doa graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então Paulo sempre fazia menção de Filemon em suas orações. A gente vê como Paulo ele tinha essa preocupação, tinha esse conhecimento de quem era Filemon. Então assim, como você mencionou, Filemon era uma pessoa muito influente, tinha um poder aquisitivo bom. E o que eu acho aqui mais interessante que Paulo menciona é que ele era um colaborador, né? A gente vê que ele tinha condições financeiras. Sim. E ele ajudava Paulo. Utilizava isso em prol do reino, né? Utilizava isso em prol do reino ali. Usava os seus recursos em prol do reino de Deus. Então, só esses primeiros versículos, a gente já vê, assim, uma família envolvida no reino, sim, usando sua casa. A igreja nasceu na casa de Filemon e ele usava os seus recursos financeiros para ajudar o ministério de Paulo e de vários irmãos, da igreja que estava nascendo ali naquela cidade. A gente vê que Paulo, até o versículo 7, Paulo ele faz menção de quem era Filemon, de quem era sua família, né? Mas aqui também a epístola trata de um jovem, né? Que a gente vê que é uma pessoa, vamos dizer, principal, né? Dessa epístola, um assunto principal dessa epístola, que é Onésimo, né? E a gente vai mostrar aqui, estudar um pouco sobre quem era este jovem. Uhum. Justamente, né? Como a gente falou, a gente entender um pouco da história de Onésimo, a gente precisa também quem foi Filemon. Como a gente abordou aqui, e como eu falei que Filemon era alguém abastado, que tinha na época, nas condições da época, tinha essa situação, ele era alguém que tinha muitos escravos. Como o senhor que era, e como a escravidão era algo legitimado na época, dentre esses escravos, tinha esse rapaz chamado Onésimo. Onésimo é alguém que servia, no caso a Filemon e a sua família, e em determinado momento aconteceu uma situação de que Onésimo fugiu da casa de Filemon. Onésimo, pelo que tudo indica, cometeu um crime de furto ali na casa de Filemon, gerou um dano a Filemon, gerou um prejuízo, enquanto ele não era convertido. Onésimo não era convertido nessa época, pelo que aí ele fugiu da casa de Filemon, já cometeu outro crime à época, que era o crime de fugir. E nessa sua trajetória de fuga foi que ele conheceu a Paulo, né? E Paulo disse que ele foi gerado nas suas prisões. Falando acerca de Onésimo, ele diz: eu gerei um filho que eu gerei na minha prisão. Ou seja, foi alguém que Paulo conheceu e que o evangelho, quando entrou, fez uma situação e transformou toda aquela realidade ali, né? Como você mencionou, a gente não sabe como Onésimo chegou, como Onésimo encontrou Paulo em Roma, sim, né? Mas dá a entender aqui, como você já falou, que Onésimo ele cometeu um furto contra Filemon e fugiu, né? Encontrando Paulo lá em Roma. Paulo disse que ele foi gerado nas suas cadeias, nas suas prisões. E a gente vê como Cristo ele foi misericordioso com a vida de Onésimo, com a vida desse escravo, um escravo fugitivo, né? Encontrar a sua salvação num homem que estava preso, né? Paulo escrevendo essa epístola a Filemon, Paulo ele vai dizer que no versículo 11, que ele antes te foi inútil, mas hoje, atualmente agora, ele era útil tanto para Paulo como para Filemon.
Então, assim, uma pessoa que era inútil para o seu senhor, uma pessoa que, vamos dizer assim, que não estava prestando, que não estava valendo nada, quando ele encontra a mensagem de Cristo, ele se torna uma pessoa útil. É justamente isso, né? A gente vê que quando Paulo conheceu Onésimo e Deus transformou essa situação toda, a gente consegue ver ali que Paulo, ao conhecer Onésimo, ao conhecer a sua história, ele percebe, não, existe algo que a gente tem que trabalhar aqui antes de qualquer outra coisa. Após a conversão de Onésimo, é aí que vai entrar a carta que Paulo escreveu a Filemon. É uma necessidade de reconciliação. Paulo disse, não, agora nós não somos mais aquela relação de escravo, nós somos irmãos em Cristo. E por sermos irmãos, não podemos ter nenhuma pendência, como essa que Onésimo tinha com Filemon. Onésimo tinha essa pendência com Filemon. Filemon, como seu patrão, que era, entre aspas, o senhor, tinha os direitos ali de punir ele de certa forma, de exercer certas coisas. E Paulo, quando ele é gerado no evangelho, Paulo diz, ó, a gente não pode continuar aqui se deixando essa situação de lado, a gente precisa resolver e tratar sobre essa reconciliação, né? Que aí entra a carta que Paulo escreve a Filemon, todo esse conteúdo que ele aborda, né? E tipo assim, não, quer falar? Pode falar, Paulo. E tipo assim, dá pra ver pelo versículo que Paulo fala que ele foi gerado na prisão, então Paulo ele desenvolveu um relacionamento muito forte com Onésimo nesse período. E assim, lendo, né, o texto, a carta, dá pra entender que Paulo, querendo ou não, ele passou por uma situação parecida com a de Onésimo. Por quê? Porque quando Paulo se converteu, quem é que dava crédito pra conversão de Paulo? Verdade. Tá ligado? Só Barnabé. Exatamente. E porque olhava pra ele, é um perseguidor, tanto que quando Deus foi falar com Ananias, bem antes, né? Ele, Senhor, muito tenho ouvido falar deste homem, né? Tem perseguido o teu povo. Aí, tipo assim, talvez, por Onésimo ser quem ele era, quem ele foi, na verdade, as pessoas olhassem pra Onésimo e não dessem, né, o devido crédito para a conversão dele, principalmente Filemon. Não sei, mas para Paulo poder escrever essa carta para Filemon é porque, ó, ele mudou, ele não é mais o mesmo. E não é todo mundo que Paulo chama de filho, né? Paulo vai falar de Timóteo, é outra expressão além de Timóteo que Paulo chama de filho, é Onésimo. E Paulo, Sara falando sobre essa relação de intimidade que Paulo teve com Onésimo, no versículo 13, olha mesmo o que Paulo diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Paulo, ele criou um relacionamento tão bom com Onésimo que ele não queria, se fosse por ele, Onésimo ficava ali trabalhando juntamente com ele. Para você ver esse relacionamento que Paulo desenvolveu com aquele jovem que até então era um escravo, né? Mas como Paulo mencionou, pregou o evangelho para ele, a gente vê a mudança, né? A mudança que Onésimo ali encontrou depois que o evangelho entrou dentro do seu coração. Você vê, né, que a necessidade que Paulo encontrou de haver uma reconciliação entre Onésimo e Filemon, ela tira o cristianismo de ser apenas aquela questão teórica. Porque, agora os dois são convertidos. Não só o senhor quanto o escravo, os dois são convertidos agora. E não é só aquela questão teórica de dizer, eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Paulo vai dizer, eu queria que ele ficasse comigo, mas eu sei em Cristo que ele precisa ir para que vocês resolvam essa situação. Entendeu? O cristianismo, esse amor que o cristianismo prega, essa koinonímia, que acho que é o tema central dessa epístola aqui, é koinonímia, é a comunhão, o compartilhamento. É o argumento que Paulo chega dizendo aqui para Filemon. Paulo, nos primeiros versículos, no 6, no 7, ele chega dizendo: Filemon, nós compartilhamos as mesmas bênçãos espirituais em Cristo. Sim. Nós somos irmãos em Cristo. E aí o pedido que Paulo vai fazer, eu acho interessante, que no versículo 8, ele vai dizer assim: ainda que eu tenha confiança em Cristo de te fazer esse pedido, ou seja, por sermos cristãos, eu tenho essa confiança de fazer esse pedido a você, mas eu, Paulo, o velho, pela nossa amizade, pelo nosso companheirismo que nós temos aqui na aflição e no reino, eu vou fazer esse pedido aqui a você, no versículo 9. Todavia eu te peço antes por amor, sendo eu, Paulo, como sou o velho. Ou seja, não é que ele usava da autoridade, não, eu sou Paulo. Isso. Você vai perdoar Onésimo porque eu sou Paulo, por causa dessa situação, eu sou seu líder. Não, Paulo não vai fazer isso. Paulo vai dizer, eu sei que você é convertido, ele se converteu, então nós vamos sair da teoria do cristianismo e vamos viver isso aqui na prática. Não é verdade? E ele vai falar no 14, nada porém quis fazer sem o teu consentimento.
Ele escreve na Filemon: eu não quero fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Paulo, como você falou, Paulo ele não quis usar da sua autoridade como um apóstolo de Cristo Jesus, né, para impor isso a Filemon. Paulo queria que Filemon fizesse isso o quê? De livre, espontânea vontade, sim, não por obrigação. No versículo 15, Paulo diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Naquela época existia uma lei que, tipo, aquele que recebesse ou aquele que guardasse um escravo na sua casa, ele tinha que pagar ao seu senhor, sim, todos os dias que aquele escravo permaneceu diante da sua casa. E Paulo era conhecedor das leis, não é isso? Então Paulo, ele menciona que, tipo assim, Filemon, Onésimo fugiu, mas ele fugiu temporariamente, com propósitos, assim, Deus ele está no controle. Uhum. E aqui eu acho interessante que Paulo não aborda essa questão de Filemon ter fugido e dele pedir, de Onésimo ter fugido e ele pedir para Filemon não fazer aquilo que lhe era de direito, porque a gente vê, a escravidão era algo legitimado, era legal o que ele iria fazer, porém não era algo que aos olhos do cristianismo seria ético, seria razoável. Aí eu acho interessante que Paulo não vai estar colocando Onésimo numa situação de impunibilidade. Uhum. Paulo não está querendo dizer aqui, perdoa os bandidos. Isso. Não é que ele está chegando aqui para dizer, a bandido não merece aqui, porque tem gente hoje em dia que você possa até tirar desse discurso de Paulo aqui e dizer, não, defende aqui a impunibilidade, o cara tem que perdoar todo bandido, tá achando ruim, leva para sua casa, né? O pessoal fala bastante hoje em dia. Mas Paulo vai trazer aqui, olha, o sentimento que o cristianismo gera em nós, ele supera essa moralidade, essa questão que a lei vai trazer naquela época. Porque, como você falou, a lei garantia que o Onésimo recebesse a punição em troca. Uhum. Mas Paulo vai atribuir, Filemon, nós somos perdoados por Cristo. É isso que Paulo tenta comunicar. Nós somos perdoados por Cristo. E a gente compartilha desse perdão com os nossos irmãos agora. Isso. Né? Uhum. No versículo 16, Paulo diz assim, para que Filemon recebesse Onésimo não como um escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, que na carne, que no Senhor. Então Paulo ele intercede pela vida de Onésimo a Filemon, dizendo, Filemon, recebe ele não mais como um escravo. E eu acho de suma importância a gente mencionar isso aqui, que a escravidão naquela época era uma coisa normal. Isso pode soar assim um pouco... E diferente do que a gente... Para nós, né? Do nosso conhecimento de escravidão na época de hoje. Naquela época era comum os seus senhores, pessoas que tinham um poder aquisitivo bom, ter escravos. Era como se fosse uma pessoa que hoje que tem vários cargos ou várias era algo pessoas. Legítimo, né? Era legítimo. Então, essas pessoas estavam submissos aos seus senhores. E Onésimo, ele era totalmente a ser submisso a Filemon. Mas Paulo, ele intercede pela vida de Onésimo a Filemon, dizendo assim, Filemon, não recebe ele como escravo, recebe ele como um irmão caríssimo. Olha só que coisa linda. Verdade. Paulo, ele está fazendo um pedido que perante aquela sociedade... Desconstrói ali, entendeu? Desconstrói. Tem, não né? Veja ele como mais um escravo, entendeu? mas como um amigo. Isso para aquela época, isso aqui tipo, era uma loucura, esse pedido de Paulo. Por quê? Porque naquela época existia alguns castigos, alguns castigos para os escravos que fossem fugitivos, porque também naquela época era comum muitos escravos fugir de seus senhores. E alguns historiadores dizem que tinha pessoas específicas que trabalhavam especificamente para capturar os escravos que eram fugitivos de seus senhores. E se esses escravos fossem capturados, uma das punições deles era que na sua testa, como coloca no ferradura, a né? ferradura, né? No boi.
para marcar o seu senhor, não colocar lá. Uma das punições era aqueles escravos ser marcado na sua testa com a letra F, uma letra de fugitivo, para que todo mundo olhasse para aquele homem e dissesse, aí é um escravo fugitivo. Era uma das punições. Outra punição seria o quê? Que ele fosse açoitado. Isso era legítimo, seu senhor fazer isso com o escravo que fugiu. Ele poderia ter colocado a sua marca na sua testa com um F de fugitivo. Outra, Filemon poderia açoitá-lo, e a das piores punições, que era a sua morte. Né? Filemon poderia mandar executar Onésimo. E olha o pedido de Paulo. Isso para aquela época era uma loucura. O cristianismo não se enquadra, não se prende a costumes e leis de épocas. Porque ainda que isso fosse moralmente correto naquela época, dizer, poxa, é o que se tem para fazer. É o castigo, é o costume. E era isso que era aplicado. O politicamente correto a se fazer. O cristianismo é uma religião que não se prende ao politicamente correto porque ela tem uma ética superior a isso. Vem quebrar. Ela tem um princípio superior a isso. Qual é o princípio? É o princípio do amor. É dessa coinonímia. Quando a gente olha para Jesus, Jesus viu as características ali do povo judeu. Muita coisa que o povo judeu fazia que eram legalismos, que eram coisas que eles olhavam assim e diziam, poxa vida, isso aqui, o costume, a tradição é essa, mas tá errado. Uhum. E tipo assim, eu acho que o principal tema da carta é uma palavrinha só, perdão. Porque no versículo 12, Paulo vai falar, eu vou mandar ele de volta pra você. Mando-o de volta pra você. Tipo, eu vejo que a principal pessoa com quem Deus está querendo tratar não é com Onésimo, não é com Paulo e tentar fazer a ponte, mas é com o próprio Filemon. Porque foi ele que foi ofendido. Aí imagina, Paulo chegou pra ele e falou, eu vou mandar ele de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Filemon, ele vai voltar. Você tem que perdoar ele. Por quê? Porque nós somos cristãos. E a dificuldade que a gente tem de perdoar o nosso próximo falar hoje. de perdão é uma coisa. Agora, exercer o perdão, nós sabemos que é outra coisa. Não, eu acho interessante que essa epístola de Filemon, ela tem uma característica. Em nenhum momento Paulo fala aqui sobre o sacrifício de Cristo. Sim. Você não vê Paulo falando de cruz. Não tem a palavra cruz na epístola de Filemon. Mas a gente vê a aplicação prática da realidade do sacrifício. O versículo 18 fala exatamente isso que você está falando. O Paulo vai dizer assim, ó, Filemon, se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança isso na minha conta. E aí fica o questionamento para nós aqui que tá fazendo um podcast também, pra gente estar assistindo aí. Qual a nossa capacidade de um irmão que nos gerou dano? Uma pessoa que nos gerou dano e a gente conseguir compartilhar, essa pessoa se converteu e hoje eu enxergo ela com outros olhos. Será que a gente tem... é uma coisa que faz a gente refletir, né? Uhum. Olhar e dizer assim, caramba, será que eu no lugar de Filemon? A gente não sabe o que é que Onésimo roubou, mas vai que fosse aquilo preferido de Filemon. Qual seria a nossa capacidade de olhar e dizer assim, agora, em Cristo, ele realmente foi perdoado. Porque a gente, como ser humano que somos, a gente não consegue olhar para uma pessoa e dizer assim, o passado ficou no passado. É muito difícil pela nossa natureza dizer assim, passado ficou no passado. E outra coisa, uma coisa que eu acho muito interessante é que Paulo, quando ele fala assim, eu vou mandar ele de volta, aí ele tá dizendo, ele vai voltar pro seu convívio, tá ligado? E tipo, uma coisa que a gente, eu perdoo, claro que existem casos que realmente não é bom a reaproximação, tipo, eu perdoo, mas ele ir pra cá e eu pra cá, mas Paulo tá falando, ele vai voltar pro seu convívio, tá entendendo? E isso é muito show, pode falar, Marcelo. Então, como eu mencionei, né? Falar de perdão é uma coisa, né? Uhum. Mas sabemos que na prática, perdoar, vamos ser sinceros, é difícil. Verdade. Eu creio que todos nós já passamos por uma situação de perdoar alguém. Sim. E isso é uma prática que para nós cristãos deveria ser uma coisa fácil de fazer. Sabe por quê? Mas é uma coisa difícil. Quanto mais a gente compreende o evangelho, na sua essência, mais o que Cristo fez por nós, a gente consegue perdoar. É por isso que Paulo chega para Filemon e não chega apelando, dizendo assim, eu tô te pedindo porque eu sou Paulo. Não, ele tá dizendo, eu tô te pedindo para que você se lembre do que Cristo fez por nós. Quem somos? Qual é a nossa cononímia que nós temos ali?
Cononímia é a comunhão, é o compartilhamento da bênção em Cristo. Em Cristo nós somos perdoados. Jesus vai usar esse exemplo e vai dizer: aquele a quem pouco ama, aquele que é pouco é perdoado, pouco ama. Mas aquele a quem muito é perdoado, ou seja, aquele que compreende a dimensão do perdão de Deus para nós, muito ama. E isso me faz lembrar da parábola que Jesus fala do rei e dos servos. Que o servo estava devendo muito dinheiro pro seu senhor, e ele chega lá: Senhor, eu tô te devendo e tal. Aí o senhor tem compaixão da alma dele: não, você tá perdoado. Aí ele sai de onde ele tá. Aí o corservo dele, o servo tem o seu corservo: meu senhor, eu tô te devendo, me perdoe. E o servo não quis perdoar o seu servo, o seu corservo. E pra aplicando, né? Ele recebeu um perdão de uma dívida que ele não poderia pagar e do seu senhor, mas quando o servo dele pediu perdão pra ele não quis fez. aceitar, Pois sendo é. que ele já tinha sido perdoado de uma tão grande dívida, entendeu? E a gente vê o poder do perdão, né? O perdão, ele tem um poder muito grande de quebrar barreiras. Que não é um sentimento, é uma atitude. Isso, o perdão é uma atitude. E muitas das vezes a gente perdoa de boca, né? A gente perdoa: tá perdoado. O irmão pisa no seu pé, tá perdoado, irmão. Mas o perdoar de verdade é você fazer o que Paulo estava pedindo para que Filemão fizesse. É você ter o poder nas suas mãos de executar um castigo. E você, com o amor que Cristo lhe amou, você olhar para isso e não fazer. Não fazer. Não fazer isso, como você falou, isso é o poder do evangelho. A gente faz só quem tem essa capacidade É o evangelho. de perdoar. Sim. É aquele que conheceu o evangelho. Por quê? Porque nós temos uma dívida. Como Onésimo tinha uma dívida muito grande com Filemão. Infinita. E Onésimo não tinha condição de pagar essa dívida com Filemão. Paulo, ele se propôs, se põe no lugar de Onésimo e diz: se ele te deve alguma coisa, se ele te causou algum dano, põe isso na minha conta. Bom, aí também acho interessante que a gente, além de compreender essa essência da mensagem e dessa atitude de Paulo em relação a Filemão e a Onésimo, a atitude que Paulo aí veio aconselhar a Filemão, né? A gente também pode tirar algumas lições aqui dessa carta, daqueles que estudam a Bíblia e falam sobre essa questão, que pode ser levantada aqui, do cristianismo e da escravidão, né? Sim. Isso. A escravidão é algo que no Oriente Médio, que nos tempos mais antigos, no próprio tempo aqui do contexto cristianismo, desde o Antigo Testamento e do Novo também, é algo que está presente. E é algo um tanto quanto polêmico. Sim. A gente vê aí dos críticos, dos adeptos e não adeptos ao Evangelho, sempre tratam: a Bíblia defende a escravidão. A Bíblia é a favor da escravidão. Eu acho que isso é algo digno de nota aqui pra gente trabalhar nessa noite também, pra gente comentar um pouco sobre. Bom, quando a gente vê a Bíblia falar sobre escravidão aqui, tanto na questão do Antigo e Novo Testamento, eu acho que é bom a gente entender essa diferença do que a gente entende como escravidão aqui no Ocidente, a nossa ideia de escravidão e a escravidão que está escrita aqui na Bíblia. Primeiro, a gente é importante falar sobre o Antigo Testamento. A gente vê que o povo judeu, em algumas questões, tinha a prática da servidão. Até no próprio livro de Levíticos, Deus, ao instituir regulamentos, normas para reger o povo ali, enquanto formação de nação, ele falou sobre escravidão, porque era uma prática comum à época. Desde as primeiras sociedades existiam servos, mas a escravidão que existia naquela época não é a ideia que a gente tem aqui. Quando a gente fala de escravidão, principalmente nós, contexto Brasil, a gente lembra do negro no navio, né? Aquela situação Navio toda negreiro. degradante ali. Mas no princípio a escravidão não sempre foi dessa forma. Pelo contrário, no próprio livro de Levíticos, a gente vê o próprio Deus, ao instituir sobre a escravidão, falando de direitos do escravo. Então a gente tenta desatribuir a questão de escravo e tratar mais como um servo do que propriamente como escravo, e toda essa etimologia que a palavra tem de escravo, mas um servo. Não era alguém que era submetido a castigos físicos, não era alguém que era... Mas pelo contrário, era alguém que tinha direitos. Um desses direitos, por exemplo, no ano sabático, o cara poderia ser servo de alguém da sua família em até 6 anos. Quando chegava o 7º ano, era concedido a ele o ano sabático e a sua libertação acontecia. Esse servo ainda tinha a oportunidade de, sendo facultada a ele, se ele quisesse voltar a servir
a essa família, porque ele acabava se tornando membro Sim. Isso. daquela família, de certa forma. Estrangeiros que queriam ser parte do povo de Israel, do povo judeu, eles não tinham como e se tornavam servos de famílias. E acabavam se tornando ali alguém incluídos, porque o próprio Deus, desde o Antigo Testamento, pra você não dizer que no Novo Testamento é diferente, mas desde o Antigo Testamento a gente vê em Deus esse princípio de que todos são iguais. Porque a escravidão, ela vai tratar o quê? O ser humano olha pro seu semelhante e vê ele de forma inferior. Isso é um escravo. Sim. Você olhar pra alguém e ver ele de forma inferior a você na condição dele ser seu servo. O próprio Deus demonstra, através dessas regulamentações aqui, sobre isso, que não é dessa forma. E a gente vê ali que os servos do Antigo Testamento tinham a opção de ser servos de orelhas furadas. Ou seja, alguém que depois da sua libertação e quisesse voltar a ser servo, ele poderia. Aí eu fico questionando, como esse trabalho seria degradante, seria algo horrível, como a escravidão que a gente tem essa ideia hoje, se alguém poderia ter a oportunidade de, por livre e espontânea vontade, Voltar pro seu Senhor, né? voltar para o seu Senhor, entendeu? Essa era a visão do Antigo Testamento. Quando a gente vem para o Novo Testamento, e a gente vai ver que Paulo, ele trata, como era um costume da época, ele trata sobre escravidão. Paulo trata em Colossenses, em Efésios, em Gálatas, nos seus conselhos, nos seus conselhos práticos, ele fala sobre o escravo. Mas aí a gente precisa entender justamente o seguinte: existe o escravo romano e o que aquela escravidão, nesse contexto aqui de Filemon, veio a ser para a ideia de escravo que a gente tem. Isso aqui já era uma escravidão mais parecida com o que a gente tem hoje. A escravidão em Roma era uma coisa mais complicada, Mais severo, né? mais severa. Justamente porque eram espólios de guerra. Roma, como a nação que era, dominava, foi o último império que tentou conquistar o mundo ali. Ele tinha muitos escravos. Como a gente estava até conversando aqui antes de começar o podcast, Roma tinha mais escravos do que próprios cidadãos romanos. Isso. Tinha mais escravo do que cidadão romano. E aí, talvez você olhe assim e diga, poxa, mas em 1 Coríntios 7, versículo 14 ali, Paulo está dizendo assim: se alguém começou como escravo, continue naquilo que você foi chamado. Você vê como se o cristianismo permitisse essa manutenção da escravidão. Mas é aí que eu vejo que é um equívoco. O cristianismo, ele não defende a manutenção da escravidão. Pelo contrário, se você lê Gálatas, se você lê Efésios, você vai ver dizendo que em Cristo a barreira que existia foi abolida. Então não há servo, não há livre, não há judeu, não há grego, todos são um em Cristo. E quando Paulo fala de que o escravo deve permanecer e deve servir ao seu senhor como Deus, não é que Paulo esteja defendendo a manutenção da escravidão, não. Aqui em próprio Filemão mesmo a gente vê que ele está dizendo que isso é para acabar. Paulo queria que a escravidão acabasse e defendia isso. Só que ele defendia esse final e esse encerramento não como a gente imagina, de uma forma revolucionária, mas através do poder do evangelho. Com outro olhar, né? Com outro olhar. Paulo resolvia essas questões da desigualdade na sociedade. Todas as questões de desigualdade, eu acho que não só a questão do escravo, mas como era tratada a mulher, como era tratado esses grupos minoritários no Novo Testamento, e nesse contexto aqui de Roma, de Oriente Médio, de sociedade aí, igreja primitiva. Paulo tratava isso aí, essa desigualdade, para ser resolvida não de uma forma revolucionária, mas à luz do evangelho. Paulo sabia que o que poderia transformar ali um escravo em livre de verdade era o poder do evangelho. É isso que ele vai tratar aqui em Filemão. A gente viu que no Antigo Testamento Deus se manifestou dessa forma a fim de que todos sejam iguais. Essa é a principal mensagem que a gente vê aqui no livro de Filemão. É a cononímia. Olha, em Cristo todo mundo é igual. Aos pés da cruz, todos são iguais. Sim. Né? E eu acho interessante o seguinte: Paulo está falando aqui sobre dignidade da pessoa humana. Eu estava até conversando com Sara que acho que na nossa geração a principal palavra que a gente vê é dignidade. Uhum. A gente vê aí as lutas dos grupos minoritários aí, o feminismo, a gente vê aí o movimento negro, o movimento LGBT. As pessoas lutam, querem igualdade de direitos, querem dignidade e buscam isso de vários outros caminhos, várias outras formas. Por metodologias humanas falíveis. E às vezes as pessoas criticam o cristianismo como sendo uma religião exclusiva, que exclui essas pessoas. Mas a gente vê aqui que Paulo vai dizer, olha, em Cristo todos são iguais. Sim. Esses dilemas da sociedade, a desigualdade.
A gente vê uma sociedade, a gente vive numa sociedade desigual. E essa igualdade que Paulo aqui não é uma ideia de igualdade socialista. Não é essa ideia de igualdade socialista, mas é uma ideia de igualdade em amor. Em situação de que todos são devedores. Todos nascem devedores. E a gente se coloca num pé de igualdade aqui, enquanto Paulo garante dignidade. É que Deus usou de misericórdia para com todos. Entendeu? É justamente, eu vejo o seguinte, que essa epístola de Filemon, ela nos ensina sobre essa dignidade da pessoa humana. Porque hoje a gente vê grupos como esse defendendo questões assim, não, queremos igualdade de direitos, nós queremos essa situação. Paulo aqui está falando que toda pessoa, independente do que ela seja, ela é digna de ser tratada com os olhos da dignidade. Mas esse caminho de enxergar dessa forma só através do evangelho. Que bênção, que bênção. Né? Martin Lutero, ele usou uma frase, e essa frase foi uma frase que ele é muito conhecido, né? Essa frase que diz que todos nós somos Onésimo. Todos nós éramos escravos. Escravos de quê? Escravos do pecado. E você está falando aí que o único poder transformador é o evangelho. E a gente vê o poder que a mensagem de Cristo traz para nós. Pois até então nós éramos escravos do pecado. Eu era escravo do pecado. Nós todos que estavam aqui, nós éramos escravos do pecado. Onésimo era escravo do pecado. Além de ser escravo de Filemon, Onésimo era escravo do pecado. Pois como você mencionou, todos nós nascemos devedores. Todos nós nascemos pecadores. Mas a mensagem do evangelho é aquela mensagem que transforma. A gente vê que essa epístola de Paulo a Filemon, uma epístola que tem apenas 25 versículos, mas a gente vê o poder dessa epístola. O poder da mensagem dessa epístola. Verdade. Na verdade, de um homem que até então, olha só a vida de Onésimo. Um homem escravo, fugitivo, né? Que poderia ser executado pelo seu senhor, encontra a mensagem do evangelho dentro de um presídio, dentro de uma cadeia. Eu vejo que Deus, ele Essas está... esferas da sociedade, o evangelho chega. Entendeu? Ele não é uma questão teórica, não é uma filosofia. O evangelho não é uma ideia. Isso é a diferença do evangelho. Isso é a diferença do evangelho, que o evangelho, ele não tá... Como é que é uma palavra que eu posso usar? Só no campo teórico. Isso, não é só teoria. O evangelho é prática. O evangelho é uma palavra viva, uma palavra de transformação. Por isso que as questões na nossa sociedade que a gente vê, poxa, tudo. Questão de criminalização, questão de violência, de todas essas coisas, o evangelho tem o poder de transformar isso tudo. Abrange isso tudo. Porque uma transformação não é ética, filosófica, política. É uma transformação que vem de dentro para fora. E atinge todas as esferas da sociedade. Não é à toa que os avivamentos que existiram na história do mundo influenciaram a vida da sociedade de forma geral. Avivamentos que geraram universidades, hospitais, casas de apoio. E é o quê? É a mensagem do evangelho. É impossível Deus avivar a minha alma, Deus avivar a sua igreja e no âmbito da sociedade não haver transformação. Coisa, é verdade. Como, por exemplo, o avivamento do país de Gales. Quando o Senhor avivou o país de Gales, parou por muito tempo notícias sobre criminalidade. Entendeu? Contavam-se testemunhos que as cadeias chegaram a ficar vazias por causa do avivamento do país de Gales. Então, o evangelho, a mensagem do evangelho, ela entra na esfera em todas as esferas da sociedade. E eu vou te dizer, a questão disso tudo o evangelho propõe um novo tipo de sociedade. Sim. O evangelho propõe uma nova humanidade. E não é utópico, é verdadeiro. Não é uma utopia, exatamente. Sim. Essa é a questão, não é uma utopia. Isso não é como o socialismo, que defende uma sociedade diferente. Uma coisa que... Não. É uma nova sociedade no sentido de que transforma o ser humano. Não é uma remenda daquela tentativa que a gente tem de construir aqui na sociedade. Não é uma metodologia humana de reconstruir a sociedade, não.
Ele não tá remendando a sociedade. Ele tá trazendo uma coisa nova. É um novo ser humano que é apresentado para nós à luz dos princípios do Evangelho. É uma nova sociedade composta por novos seres humanos. Quando Jesus, e quando usando Paulo, ele também vai falar sobre o novo homem. Esse novo homem, ele é o ideal do homem que a gente tem aqui na nossa sociedade. Principalmente nós, depois do século XIX, século XX, em que o humanismo, o homem se tornou o centro de tudo, Deus foi deixado de lado. Foi a partir desse momento que a gente viu a sociedade degradar cada vez mais. Por quê? Porque são tentativas humanas de resolver questões que estão para além do homem. Exatamente. Só Deus resolve. Só Deus resolve. E que fala sobre uma aceitação, porque Filemão estava aceitando o Onésimo de volta, assim como Deus nos aceita. Pois é. Jesus cantou essa bola, né, nos evangelhos, quando ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Assim, o seu fardo eu vou trocar. Não é uma aceitação que é inclusiva com o pecado. Não. O cristianismo, ele é inclusivo, mas é para que você seja recebido. Mas a partir do momento que você chega, a sua vida ela é outra, completamente diferente. Assim como foi com Onésimo. Receba ele de volta, porque ele mudou. Ele era escravo. Agora ele é filho de Deus. Entendeu? Isso é o massa. É o Deus que me aceita como eu venho, mas não permite que eu fique da mesma forma por me amar. Entendeu? E isso é muito show. É tremendo. Eu vejo isso, a mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa, né? Partindo para considerações finais, a gente vê que essa epístola, assim, já como eu mencionei, já falei, é uma epístola pequena, porém que tem um conteúdo muito grande, que fala de uma mensagem transformadora, uma mensagem que transforma o homem, uma mensagem que restaura a vida de um ser humano. No versículo 19, Paulo diz assim: de próprio punho eu escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Paulo, mais uma vez, ele menciona que pagaria a dívida de Onésimo. A dívida muito grande, como a gente já viu aqui, que Onésimo não tinha condição de pagar. E eu me colocando no lugar de Onésimo, eu vejo a dívida que eu tinha para com Deus. E eu vejo que eu não tinha condição nenhuma, a gente não tinha condição nenhuma de pagar a dívida que a gente tinha para com Deus. E Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, ele pagou essa dívida. Interessante que Paulo deixa isso claro na carta aos Colossenses. Essa igreja aqui que Paulo falou é a igreja de Colossos. Isso. E aí Paulo... Filemão? Filemão, ele era membro da igreja de Colossos. A igreja surgiu na casa de Filemão. E aí, nessa mesma epístola a Colossenses, capítulo 2, Paulo vai dizer: porque a cédula que nos era contrária. Isso é tremendo. Ele cravou na cruz e pagou. Pagou o nosso preço. Pagou o nosso preço. Assim como Paulo, mais uma vez, se propôs a pagar a dívida de Onésimo, Cristo Jesus, ele pagou a nossa dívida. Essa é a mensagem de Filemão, sabe? Que nós éramos escravos. Nós tínhamos uma dívida muito grande com o nosso Senhor. E o nosso Senhor, assim como Filemão, poderia mandar executar Onésimo. Se Deus, ele poderia na sua justiça nos castigar, mas ele usou de misericórdia para com as nossas vidas, enviando o seu Filho amado a pagar a nossa dívida lá na cruz do Calvário. E Marcelo, eu acho interessante, para encerrar a minha fala, né, que o apóstolo Paulo, quando ele fala assim para Filemão, não veja ele mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Ou seja, esquece que ele foi seu escravo, né? E eu acho interessante porque lá na história de José, a Bíblia vai falar que quando tudo passa, né, quando ele se reconecta com seus familiares e ele tem filho, ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. E o significado de Manassés é: Deus me fez esquecer. Meu Deus. Tudo aquilo que o sofrimento dos meus pais e dos meus irmãos, Deus me fez esquecer. Então eu vejo que
como diz Hernandes Dias Lopes, né? Que cada vez que José chamava o nome do seu filho Manassés, ele estava dizendo, eu te perdoo, eu te perdoo, Glória eu te perdoo. Então, Filemon, eu vejo Filemon como uma carta do perdão. Filemon, receba ele de volta, o perdoe e esqueça. Glória a Deus. É. José, as suas palavras finais, a gente vai trazer vocês mais Amém. vezes aqui pra gente Tamo estar junto aqui. estudando a palavra de Deus juntos, falando das grandezas do Evangelho. E as considerações finais, essa carta de Filemon que é tão importante. Qual a sua palavra que você tem para nos falar a respeito aí? Bom, é muito rico, né? Tudo aquilo que a gente falou aqui hoje. Mas, pra terminar minha fala, eu digo, né, que em Cristo nós temos a liberdade de ser melhores do que imaginamos. Sim. Que Paulo vai dizer a Filemon, Filemon, eu sei que você vai cumprir o que eu tô te recomendando e muito mais. O Evangelho exige isso da gente. E muito mais. Que a gente não permaneça na mesmice, mas Porque- que a gente seja uma pessoa melhor cada vez mais. Essa chance que Cristo nos dá de a cada dia, conhecendo esse amor que é infinito, Isso. sermos infinitamente transformados por Ele, pelo seu amor. Isso aí só o Evangelho que Que faz. benção, Verdade. que benção. Amém. Eu agradeço aí pelo convite. Pra mim foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi show. E a gente sempre tá cooperando aí no que precisar, tamo aqui. Amém. Aqui. Glória a Deus. E desde já queremos agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, a fábrica Gesso Chico Caicó, na pessoa de Jairinho, de Ingrid, de João Vitor. A nossa gratidão a vocês que de um amor tão grande tem aberto esse espaço aqui maravilhoso, climatizado para a gente estar gravando esses podcasts. A nossa oração é que Cristo faça prosperar este lugar e que a bênção de Deus esteja aqui. A fábrica fica localizada aqui no Mangabeira 4. Se você desejar fazer uma reforma na sua casa, colocar um 3D aí, um 4D, o lugar certo é na fábrica Gesso Chico Caicó. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima.